Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação. E no dia de hoje eu estou na plenária contra a escala 6x1, aqui no Sinsprev, em São Paulo. Trata-se aí de uma plenária que foi chamada aí por diversas organizações para debater os rumos, para debater qual que vai ser o caminho dessa luta contra a escala 6x1 no próximo período. O podcast Mesa de Debates está acompanhando essa luta, já publicamos diversos materiais a respeito sobre essa questão, seja materiais em São Paulo, seja materiais em São José dos Campos, e estamos aqui para acompanhar, qual vai ser o rumo, dessa batalha tão importante. Então fique aí com a gente e acompanhe mais uma matéria do Mesa de Debates. Eu estou aqui com a Sandra, do GOI, Grupo Operário Internacionalista, está aqui na plenária. E Sandra, primeiramente, qual que deve ser o rumo da luta contra a escala 6x1 para você e para o GOI? Nós consideramos essa luta uma luta muito importante da classe trabalhadora, que se apresentou no último período, exatamente um ano atrás. O VAT chamou, no dia 1º de maio, um 1º de maio de luta contra a escala 6x1. Nós tivemos a oportunidade de fazer mobilizações no telemarketing, lá em Taboão, a grande empresa que tem lá a Sercom, e vimos que a adesão dos trabalhadores a essa pauta é muito grande, razão pela qual conseguiram fazer o abaixo-assinado que garantiu a entrada dessa discussão no Congresso através da PEC. E nós achamos que essa luta é uma luta muito importante e que a esta luta precisa se somar os outros setores da classe trabalhadora, outras categorias, porque o projeto que está no Congresso, ele prevê, além do fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho para 36 horas. E o conjunto da classe está trabalhando muitas horas exaustivas e muita gente desempregada. Então, na realidade, os empregos que existem precisam ser divididos na classe trabalhadora. As centrais sindicais precisam abraçar essa luta. Hoje, essa plenária da CSP Comutas tem uma importância muito grande e estamos chamando a construir o 1º e 2 de maio de luta, que é a greve, a paralisação chamada pelo VAT Vida Além do Trabalho. Ô Sandra, para a gente terminar, você acredita que o VAT é capaz de fazer uma paralisação? O VAT está chamando a paralisação. Trabalhadoras e trabalhadores da escala 6x1 estão sendo chamados a paralisar. Eu acredito, sim, e principalmente se as centrais sindicais se somarem a esse chamado e a essa mobilização da classe trabalhadora. Então tá certo. Muito obrigado, Sandra. Eu estou aqui com o Jomar, militante da arte. E, Jomar, para você, qual que deve ser o rumo da luta contra a escala 6x1 no próximo período? Opa, Gui. Bom, a gente sabe que o momento na conjuntura não está sendo fácil, né? É óbvio. Mas também a gente sabe que para mudar o rumo das coisas é necessário que os trabalhadores, as trabalhadoras estejam nas ruas, enfrentando todos os ataques dos governos. No particular da jornada, da luta contra a jornada 6x1, a gente também reconhece que é fundamental fazer esse enfrentamento na rua, né? Esperar do Congresso, em particular desse Congresso de ultradireita, não acontecer nada. A nossa disposição é ir para a rua, é ir para a luta, organizar os atos. Acho que agora a gente tem aí o 1º de maio, que é uma data super importante para a classe trabalhadora. E é isso, o nosso objetivo é fazer esse enfrentamento na rua, né, com os trabalhadores, também fazer visita nos espaços de trabalho, no comércio, nas fábricas, enfim, chamar a classe trabalhadora para a rua. Agora também a gente vê como fundamental que as centrais sindicais, né, principalmente a CUT, né, CTB, as centrais sindicais que estão apoiando o governo Lula, mas que elas rompam com isso, né, e venham, né, a fazer ou cumprir o serviço para que elas surgiram, que é atender a demanda da classe trabalhadora. Nesse sentido, a CUT terá um papel super importante, né, em levantar a bandeira contra a escala 6x1. Então é isso aí. Valeu, Jomar.
Eu estou aqui com o Prata, militante da OCI, está aqui na plenária contra a escala 6 por 1. E Prata, primeiramente, para você, qual deve ser o rumo, né, da luta contra a escala 6 por 1 no próximo período? Olha, no próximo período, que eu acho que a gente tem que construir de maneira unitária, com todos aqueles que são contra essa escala degradante, exploratória do trabalho, né, que é a escala 6 por 1, é um 1º de maio bastante representativo, unitário e de massa. Né? E para construir esse 1º de maio, que é uma data histórica da luta dos trabalhadores, inclusive o 1º de maio é uma luta que nasceu a partir da luta pela redução da jornada de trabalho, então se recoloca nos dias de hoje a necessidade de se construir um 1º de maio pelo fim da escala 6 por 1, pela redução da jornada de trabalho, né? Sem redução de salário. E aí, para construir esse 1º de maio, aí é necessário organizar algumas ações para convocar os trabalhadores, né? Ações de agitação, panfletagem, propaganda, principalmente nos grandes centros de comércio, onde atuam vários trabalhadores que operam nessa escala, né? Comércio, shopping, telemarketing. Então, convocar essa galera que é mais proletarizada, mais explorada, que mais sofre com essa escala, para construir com a gente um grande 1º de maio. E eu, Prata, falando em construir um grande 1º de maio, o VAT estava com umas ideias meio sem pé nem cabeça, né? De fazer uma paralisação geral, né? Sem ter base nenhuma, né, na realidade, inclusive mandando os trabalhadores tirarem atestado, ficar em casa. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre essa posição. Então, a gente, como todo mundo, foi pego de surpresa, né? Foi um comunicado que o Rick Azevedo, que é o líder do movimento VAT, fez um pronunciamento, né? Fez um pronunciamento a partir do Congresso Nacional, enfim, dos representantes do PSOL, a Erika Hilton, Guilherme Boulos, mas que não tem uma base concreta para se construir, né? Não para se apoiar para construir esse movimento, né? E pior, não é nenhum chamado para uma greve geral, assim, né? É um chamado para fique em casa, um feriadão prolongado, né? E isso soa muito estranho para o trabalhador, porque joga a responsabilidade nas costas dele de faltar, simplesmente virar as costas e faltar. Né? Seja metendo atestado, ou seja simplesmente não indo trabalhar, mas isso não é uma luta, né? Para construir o fim da escala 6 por 1. Isso não constrói um movimento para derrubar essa escala 6 por 1. Ela simplesmente busca uma saída individual para os trabalhadores e, no nosso ver, a única saída possível é uma saída coletiva, que a nossa classe se levante para derrubar essa escala 6 por 1, né? Eu acho que o chamado teria que ser que as centrais sindicais e os sindicatos construam um dia de paralisação nacional pelo fim da escala 6 por 1, porque aí você coloca todo mundo na parede. Vamos construir a luta real, na base, de fato, pelo fim da escala 6 por 1. Agora, simplesmente um chamado de fique em casa, falte ao trabalho, não é um chamado por uma luta coletiva, você entende? Então é isso aí, valeu. Eu estou aqui com o Oz, militante do Partido Operário Revolucionário. E Oz, primeiramente, qual deve ser o rumo da luta contra a escala 6 por 1 no próximo período, na sua opinião? Boa tarde, camaradas. Boa tarde, Guilherme. A gente tem participado de todas as campanhas ligadas ao fim da escala 6 por 1 e à redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Consideramos que é uma luta das mais importantes no momento, porque porque afeta diretamente os trabalhadores mais explorados do país, seja os trabalhadores do comércio, né, uma grande massa aí que está nessa escala 6 por 1, mas também boa parte da classe operária. A gente tem ido nas fábricas e tem recebido reclamação dos operários por estar também nessa escala 6 por 1, às vezes até numa escala 6 por 2 que algumas fábricas fazem e que afeta diretamente que eles são contra, né? Então, o fato de ter uma massa de trabalhadores contra essa escala já nos permite organizar um combate bastante duro, bastante forte contra a burguesia, contra os patrões. Agora, a gente acha que o problema principal é que as direções sindicais, né, as direções do sindicato, mas principalmente das centrais,
por enquanto está só nas palavras, né, de dizer que apoia o fim da escala 6 por 1, mas não está colocando de fato seu aparato. Isso se deve principalmente ao fato de que a maior parte delas é governista, né, está vinculada ao governo e não quer que essa luta, que tem um potencial de criar um verdadeiro levante no país, que essa luta extrapole para afetar o governo, né, o governo burguês de Lula. Então, a nossa linha, que a gente vem aqui nessa plenária defender, é que a gente faça todo o esforço, todo o trabalho de pressionar as direções políticas, as direções sindicais, para de fato incorporar essa luta, porque a gente está numa tendência que é de tirar direitos, não é de ganhar direitos, né? Essa é a tendência geral, basta ver as reformas do último período. Então, para poder contrapor uma tendência de retirada de direitos, só com o levante das massas. Então, e para isso a gente precisa dos sindicatos. Então, acho que essa é a linha principal que a gente vai defender, que os sindicatos, as centrais, incorporem de fato a luta contra a escala 6 por 1 e pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Maravilha, valeu, Ossi. Eu estou aqui com o Juan, militante do PPRI. E, Juan, primeiramente, para você, qual deve ser o rumo da luta contra a escala 6 por 1 no próximo período? Olá, boa tarde a todos. A luta contra a escala 6 por 1 deve ter por objetivo mobilizar o sindicato, mobilizar as bases operárias, as bases dos assalariados, etc., para que eles peguem nas suas mãos a tarefa de impor ao patronato e aos governos o fim da escala 6 por 1. Estou colocando isso porque tem havido uma grande ilusão ao redor da PEC apresentada por Erika Hilton, e que seria possível que o parlamento, no Congresso, a partir de debate, discussões, acordos, etc., pudesse sair algum projeto de lei que beneficie os assalariados. Isso é falso. Primeiro porque todas as propostas de PEC que foram apresentadas e que são negociadas no parlamento acabam destruindo direitos e avançando retrocesso contra os assalariados. Por isso, toda a ilusão que se tem ao redor da PEC de Erika Hilton, uma possibilidade certa da conquista do fim das jornadas estafantes de trabalho, isso está destinado ao fracasso. Nós participamos, inclusive, no dia 25 de janeiro, da primeira plenária que fiz a luta, a primeira plenária nacional. Nós temos uma crítica a essa plenária porque nós colocamos a discussão dessa plenária como uma proposta por escrito, que imediatamente depois do dia 16 se convocassem novas plenárias e assembleias de base para que os setores dos assalariados convocados ampliamente nas fábricas, inclusive no sindicato da burocracia sindical governista, pudessem debatir e aprovar um plano de luta e os métodos para impor. Isso não foi aprovado, se foi aprovado por consenso, na verdade, se trouxe à plenária uma proposta que já estava redigida de antemão, nós nos colocamos contra isso, e essa proposta era de convocar plenárias municipais, como que está acontecendo hoje aqui, para discutir novos passos para serem dados nessa luta. O passo que deve ser dado nessa luta é concreto. Se deve ir às fábricas, se deve ir às assembleias dos assalariados, que vão ter como a Fiesp, Simpem, funcionalismo no dia 2, e colocar a necessidade de uma luta conjunta de todos os assalariados pelo fim da escala 6 por 1, com seus métodos, com greve, etc. Acho que esse seria o caminho da vitória. Qualquer outro caminho que dilua ou que estenda para mês em mês uma mobilização ou debate, eu acho que vai levar a uma nova derrota. Essa é a nossa avaliação geral. Certo, então é isso aí. Valeu, Juan. Eu estou aqui com o Dalmo da Emancipação Socialista e também do Movimento por uma Frente Socialista e Revolucionária. E Dalmo, primeiramente, para você, qual deve ser o rumo da luta contra a escala 6 por 1 no próximo período? Primeiro, acho que é importante destacar a necessidade dessa luta, uma luta que enfrenta um nível de exploração que a classe trabalhadora está submetida, uma jornada extensiva, uma jornada desumana, uma jornada também que só leva a aumentar o lucro da patronal. Isso acho que é um primeiro aspecto da justeza dessa luta. Em relação aos rumos, eu acho que é o grande desafio de que ela seja uma luta de rua, uma luta que a classe trabalhadora incorpore, que a classe trabalhadora assuma como uma luta a ser desenvolvida nas fábricas, nos locais de trabalho, nos hospitais, principalmente naqueles espaços que tem essa jornada.
A outra questão, claro, que dentro do parlamento, né, a partir das proposições que foram feitas, ela tem ali o seu espaço, mas coerente com a primeira parte da minha fala, isso não pode ser o espaço prioritário, porque não é aí que vai resolver. É um Congresso Nacional dominado pela extrema-direita, um Congresso Nacional bastante reacionário, e que conta, essa é uma demanda que conta com a oposição tanto dos setores da extrema-direita, dos setores liberais e até mesmo do governo, que não tem feito absolutamente nada. Então, acho que resumindo tudo isso, é na mobilização, na rua e nos locais de trabalho que essa luta pode ser vitoriosa. Maravilha, valeu, Dalmo. Eu estou aqui com o Mário do PCBR, está aqui na plenária contra a escala 6x1. E Mário, primeiramente, para você e para o PCBR, quais deverão ser os próximos rumos, os próximos passos aí da luta contra a escala 6x1? Eu acho que para nós, o que realmente tem o potencial de fazer pressão para que a escala 6x1 acabe é que a gente consiga mobilizar principalmente as categorias afetadas, né? Então, comerciários, telemarketing, os rodoviários também trabalham nessa escala 6x1. Mas até o apoio de outras categorias, né? Então, para a gente fazer paralisações, greves, é o que tem esse potencial de levar a luta para outro patamar. E eu acho que, considerando, né, a adesão que tem massiva a essa pauta, né, e como isso toca de fato a muita realidade da classe trabalhadora hoje no Brasil, que está muito precarizada, né? Os empregos já não são bons, todo mundo tem tido que trabalhar em subempregos, em escala 6x1, às vezes nem 6x1, né? A gente vê que tem supermercado que é 10x1, coisa assim. É uma pauta que ganhou muita adesão na classe trabalhadora, como tem que ser, né? Então, acho que a gente vê muito esse potencial de fato, conseguir organizar a classe trabalhadora para fazer doer no bolso do patrão, que é assim que vai fazer com que essa pauta avance. E ô Mário, como que vocês, como que o PCBR vê os rumos aí do movimento VAT? Para nós, a gente acha que o VAT, eles inegavelmente tiveram uma tática muito acertada, né? Não é possível rejeitar o fato de que eles fizeram talvez o ato mais expressivo com uma pauta fundamentalmente trabalhista, dos trabalhadores, no caso, no último ano. Acho que, por outro lado, a gente tem as ponderações de como o VAT dá seguimento a essa luta, né? Então, creio que hoje me parece que o VAT aposta muito tanto em se apresentar de maneira neutra, né? Não reivindicar a esquerda ou não reivindicar, inclusive, outras pautas da esquerda, entendendo que elas se conectam com a 6x1, e também que o VAT tem um certo eles fazem uma certa aposta na disputa institucional também. Então, seja pela eleição do Rick Azevedo, seja apoiando a Erika Hilton, por exemplo, que a gente entende que são meios de luta legítimos, mas que eles não podem ser descolados da mobilização da classe trabalhadora. Isso dito, o VAT de fato mobiliza a classe trabalhadora, mas a gente entende que muitas vezes, por exemplo, depois desse primeiro ato que eles fizeram, que foi um ato massivo, ao invés de dar continuidade a isso com um calendário de lutas, eles recuam para pautar a partir da luta institucional. A gente entende que a continuidade da luta tem que ser sempre pautada em conjunto com a organização da classe trabalhadora. A gente não pode achar, principalmente na atual situação que a gente tem no Congresso e tudo mais, que a luta institucional vai trazer as soluções que a classe trabalhadora precisa. Certo, então muito obrigado, Mário. Eu estou aqui com o Pedro do MRT, está aqui na plenária contra a escala 6x1. Pedro, primeiramente, para você, quais deverão ser os rumos da luta contra a escala 6x1 no próximo período e como fazer para que essa luta seja
vitoriosa de fato? Então, eu acho que o fenômeno que a gente está vendo em relação à escala 6x1, que tem tomado muito a juventude nas redes sociais de forma muito criativa, assim, no último período, ele na verdade mostra um potencial onde, depois de muito tempo de várias lutas defensivas, então, passava o golpe institucional financiado pelo imperialismo, a gente ia na rua lutar contra isso. Depois, uma série de ataques como a reforma da trabalhista, da Previdência, e a gente sempre nessa resposta defensiva aos ataques. Pela primeira vez, a gente está vendo agora uma proposta ofensiva, ou seja, a juventude falando como que ela quer que seja organizada a sua rotina de trabalho, e num lema muito forte que é isso de vida além do trabalho, né? Que pode ter um conteúdo anticapitalista muito profundo. Infelizmente, o que a gente está vendo agora é que várias alas do próprio movimento do PSOL, a Erika Hill, estão aí, na verdade, num caminho de buscar institucionalizar essa pauta. E que, na verdade, o que a gente vê, para responder a sua pergunta, é que a única forma da gente conseguir, de fato, arrancar isso é nas ruas, na mobilização, na luta de classes, com a juventude junto com os trabalhadores, e que, nesse sentido, a gente precisa justamente ver o entrave que essas direções têm ao, na verdade, colocar as ilusões por vias institucionais dentro desse Estado, que é o Estado que mantém toda essa degradação das próprias leis trabalhistas, e também o papel das próprias burocracias sindicais de não mobilizar as suas próprias bases para poder arrancar isso nas ruas. Então, enfim, contradições como o próprio ministro do Trabalho do governo Lula contra o fim da escala 6x1, que a gente está vendo sair na mídia, e que justamente precisa fazer com que a gente aposte numa alternativa de oposição de esquerda ao governo, né? E, Pedro, para a gente fechar aqui, né, você citou indiretamente sobre o VAT, como que o MRT avalia os rumos que esse movimento vem tomando? Então, a gente vê que é um movimento que tem muito a ver com o próprio, né, teve muito a ver com a figura do Rick Azevedo, que agora está aí dentro do PSOL, assim, mas que justamente foi um movimento que nacionalmente teve algumas variações, regionalmente, com diferentes composições de organizações em cada lugar, mas que justamente por essa proximidade, né, que o pessoal vem tendo com o próprio movimento, essas vias institucionais, a gente vê que está tendo algumas contradições internas nesse sentido. Certo, então valeu, Pedro. Eu estou aqui com o Antônio do SOB. E, Antônio, primeiramente, quais devem ser os rumos da luta, né, contra a escala 6x1, né, e o que a gente pode tirar desta plenária no dia de hoje? Então, Guilherme, assim, de forma geral, como toda luta, né, a luta da escala 6x1, ela demanda um processo de massificação, né? Nós temos feito reuniões importantes, uma reunião nacional desse movimento. Hoje nós estamos numa fase local, né? Vamos fazer em São Paulo, e tem outras reuniões organizadas pelo país. Mas o principal desafio é a massificação, né? Tornar esse processo mais orgânico, que os trabalhadores, né, que estão submetidos a essa condição possam se envolver diretamente. Tivemos uma ação importante em São Paulo, nesse sentido, de direto à base, e parece que a estratégia passa por ter mais ações, né, no sentido de panfletar, e organizar atos e dialogar diretamente com os trabalhadores, tanto do comércio quanto do serviço, que estão submetidos a essa jornada, porque só pelo Congresso, só pela superestrutura, a gente não vai conseguir avançar. Um pouco essa é a nossa avaliação. Então é isso aí, valeu, Antônio. Eu estou aqui com a Renata do PSTU, da CSP com Lutas, está aqui na plenária contra a escala 6x1. E, Renata, primeiramente, qual deve ser os próximos passos, né, da luta contra a escala 6x1? Bom, essa plenária aqui foi parte dos encaminhamentos da plenária nacional que a gente fez, que, por agora, né, tem como principal desafio a gente organizar nos locais, nas cidades, nas regiões, também o movimento pelo fim da escala 6x1, mas também pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, né? Enfim, para que a gente consiga ser vitorioso nessa luta, porque a gente avalia que foi muito importante os chamados que tiveram aos atos de rua, né? Agora, com a PEC protocolada no Congresso, começa toda uma série de negociações nos bastidores, onde até o governo
através de alguns ministros, como a Simone Tebet, até o ministro do Trabalho, lá, Luiz Marinho, declararam que acha essa escala desumana, que é uma situação muito cruel para a classe trabalhadora, porém, dizem que em relação à PEC não tem nada que claramente se posicionar, né? O Luiz Marinho mesmo já tinha dito que achava que esse debate da escala devia ser negociado entre patrão e funcionário, né? E a gente sabe o caráter perego dos sindicatos, da maioria dos sindicatos do Brasil, a própria escala 10 por 1, que foi um escândalo que estava ocorrendo no Zafari, foi algo negociado entre o sindicato lá da Força Sindical e a patronal. Então, na nossa opinião, é nas ruas, né, que a gente vai conseguir essa conquista para a classe trabalhadora. E foi assim na história, né? Foi assim a redução da jornada de 48 para 44 horas semanais, né? E foi assim todas as conquistas que nós tivemos. Então, por não acreditar, por não botar esperança nessas negociações que vão se dar agora no Congresso, em que pese a iniciativa da PEC foi muito importante, é por isso que nós estamos mantendo uma organização independente aí do governo, contra a patronal, contra esse setor do empresariado que muitas vezes finge ser bonzinho, diz que está disposto a conversar, mas nós sabemos que na hora H não vai abrir mão dos seus lucros. Então é só com uma luta organizada na rua, independente, que a gente vai conseguir acabar de vez com esse regime de escravidão, né? E para isso essa plenária vai votar um plano de lutas, né? A gente tem aí 1º de maio, que com certeza é um dia fundamental da classe trabalhadora em todo o país, e também, até lá, a gente tem que fazer um forte esquenta, passar nas praças, nas lojas, no comércio em geral, né, nos shoppings, nas fábricas, porque também as fábricas fazem a escala 6 por 1 e outras até piores, como a 12 por 36, né? Então, é fundamental a gente organizar e mobilizar a classe trabalhadora. É só assim que a gente vai pressionar, de fato, o Congresso, a gente vai pressionar o governo e a gente vai conseguir ser vitorioso nessa luta. Então, essa plenária é parte da organização de todo esse processo a partir de agora, né, de aumentar, intensificar ainda mais a pressão aí e botar nosso bloco na rua. Perfeito, valeu, Renata. Eu estou aqui com o Santiago, do movimento Todos contra a Escala 6 por 1. E, Santiago, nessa plenária aqui, quais deverão ser os encaminhamentos, né? O que esperar da luta contra a Escala 6 por 1 no próximo período? Eu acho que o primeiro elemento, Gui, é a gente pensar que a situação política no país, no momento, num contexto de aceitação como quem responde à justiça, né, do Bolsonaro, ele foi colocado, o processo foi para frente essa semana, né, em torno de Bolsonaro e tal. A gente pensar esse elemento, assim, acho que colocar a luta contra a escala 6 por 1 dentro desse contexto mais amplo. Outro elemento, as lutas que estão acontecendo no país, né, teve paralisação de petroleiros essa semana, teve um aborto de uma paralisação que seria importantíssima dos ferroviários, né, que a burocracia sindical conseguiu barrar a luta, né? A gente pensar isso, inclusive, inserir a luta contra a escala 6 por 1 nessa luta contra a burocracia sindical por um lado, novas formas de burocracia que surgem com as redes sociais por outro, né? Tipo, como por exemplo o VAT e tal. Então, inserir nesse contexto. Vai ter um break dos apps agora, né? Começa no dia 31, na segunda-feira, penso, né? Que é dia 31 e 31 de março e 1 de abril vai ter break dos apps, então algumas lutas que estão acontecendo. Eu sou professor, né, na rede pública aqui no estado de São Paulo, a nossa categoria votou o início de uma greve também para o dia 26 de abril, né? Então, uma série de lutas que estão se colocando e tudo mais, e pensar a centralidade. Amanhã tem ato, né, pela prisão de Bolsonaro, inclusive, e tal, atos por todo o país, não saber o tamanho, né, que vão ter efetivamente esses atos, mas estão sendo chamados atos por todo o país pela prisão de Bolsonaro e tal. Então, inserir esse debate da luta contra a escala 6 por 1 no meio de todos esses debates, né? E pensar a centralidade que tem a luta contra a escala 6 por 1. Apesar de todas essas lutas que estão acontecendo, eu penso que a luta contra a escala 6 por 1 ainda tem uma centralidade, porque ela é a pauta que furou a bolha da esquerda, tá ligado? Tipo, dando aula, isso é muito visível, assim, tipo, você fala para os estudantes, mano, contra a escala 6, tipo, dar aula é uma coisa muito interessante, assim, que mantém a gente em contato com a juventude trabalhadora, né? E
você fala da luta contra a escala 6x1, a molecada conhece, sabe? Muitos trabalham, eu dou aula à noite também. Muitos trabalham na escala 6x1, né? Grande parte trabalha na escala 6x1, eles falam, isso aí tem que acabar mesmo, professor. Mesmo são estudantes no senso comum, né? Tipo, dentro da nossa classe, com várias contradições, tudo mais, alguns elementos mais progressistas, alguns elementos mais conservadores e tal. E todos se colocam contra a escala 6x1. Então, eu penso que a luta contra a escala 6x1 ainda tem uma centralidade muito grande dentro desse contexto de várias lutas acontecendo, de várias coisas importantes acontecendo, porque ela é a pauta que furou a bolha da esquerda, tá ligado? Tipo, que avançou para além do imediato dos debates dentro dos grupos de esquerda e de categorias mais específicas, para ser uma pauta que se espraiou por toda a classe, assim, por todos os elementos, apoio na classe média e tudo mais. Então, é uma luta que tem uma centralidade bastante grande. E isso não quer dizer secundarizar as outras lutas, quer dizer que a luta contra a escala 6x1, a pauta contra a escala 6x1 deve ser o elemento articulador, por onde a gente busca organizar todas as outras lutas. Eu acho que isso. E daí a centralidade dessa plenária aqui é a gente tirar, como a companheira estava falando antes, a gente tirar um plano de lutas que eu acho que deve ter como foco a construção de um 1º de maio forte, né? Um 1º de maio importante, um 1º de maio que tem essa centralidade da luta contra a escala 6x1, mas incorpore as outras lutas também e tudo mais, a gente construir daqui até lá, né? Vamos ter um mês mais ou menos, um 1º de maio mais expressivo do que tem sido nos últimos anos, né? Eu acho que essa deve ser a grande tarefa da nossa plenária de hoje. Ô Santiago, eu estava acompanhando e parece que o VAT quer chamar uma greve para o dia 1º, para o dia 2. Né? E é uma greve meio recuada do cara ficar em casa e tudo mais. Mas a grande pergunta que eu faço dando uma cutucada, como vai construir essa greve, sendo que não tem base real nos trabalhadores? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir nessa plenária também, né? Tipo, o Rick lá, que é a principal figura do VAT, tinha colocado essa questão. Agora me parece que deu uma morrida nesse debate, assim, não sei. Me parece que deu uma arrefecida nesse debate. Seria interessante se fosse algo real, né? Mas me parece algo bastante para inglês ver, bastante só para ele se localizar, assim. Porque na medida que não tenha nenhuma pressão na burocracia sindical, porque não se faz isso, né? Tipo, não exige da burocracia sindical que chame uma paralisação mesmo. Eu vi algumas, a Priscila, que é lá do VAT também, colocando meta um atestado e fica em casa. Isso até, tipo, é grave para o tipo, colocar uma questão para os trabalhadores que pode ameaçar o trabalho dele, é irresponsável para os trabalhadores. Porque se o seu chefe sabe que você meteu um atestado, ou ele desconfia para participar de uma mobilização, isso te coloca né, como alvo da perseguição da patronal, tal, do seu chefe, né, no local de trabalho. Então, me parece algo bastante frágil, assim, nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que avaliar aqui na plenária, inclusive, ver como vai acontecendo, as coisas podem mudar, né? Tipo, esse Rick, ele me parece uma pessoa bastante oportunista. O oportunismo tem uma contradição, né? Você tem que saber agarrar oportunidades importantes. Na luta de classes, você tem que, tipo, se apresentou oportunidade, você tem que saber se ligar a elas, né? É diferente de ser oportunista, mas às vezes o cara coloca uma coisa que pode ser importante num determinado momento e tal. Mas nesse primeiro momento me parece que é algo que, tipo, não podemos ser nós. Eu acho que esse grupo que tem se formado em torno dessa pauta está conseguindo construir uma localização em relação ao movimento e tudo mais, mas a gente ainda não tem força para chamar um dia de paralisação, tá ligado? De forma independente e tal, me parece está bastante para além das nossas forças. Não acho que é nossa tarefa, na medida em que hoje por hoje é só para inglês ver o negócio, é só tipo, falando nas redes sociais, não me parece ser nossa tarefa construir, falar de uma paralisação nacional que, ao que me parece, não vai acontecer, na medida em que não tem nenhuma pressão sobre a burocracia sindical para chamar uma paralisação de verdade e tudo mais. Não me parece que algo vai acontecer nesse sentido, não me parece ser nossa tarefa também fazer dar peso para que algo pudesse acontecer que a gente não tem força para fazer de forma independente e que os setores que têm maior força, como o próprio VAT e os setores do PSOL, que estão ligados a ele e tal, não estão buscando construir de verdade nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente deve ficar muito aberto
a essa possibilidade. Tipo, mano, vai que o pessoal tem uma luta interna dentro do PSOL hoje. O VAT hoje é uma sucursal do PSOL, né? Tipo, em última instância, o Rick se aproximou muito de Boulos, de Erika Hilton e tudo mais, e tem uma disputa interna dentro do PSOL hoje entre o setor mais ligado a Glauber Braga, a esquerda bem entre aspas do PSOL, Sâmia Bonfim e tudo mais, e esse setor mais à direita, mais diretamente governista, com Guilherme Boulos e Erika Hilton, né? Só que esse setor mais governista, contraditoriamente, ele busca se localizar parecendo mais ligado às lutas, tá ligado? Glauber Braga e Sâmia Bonfim são totalmente distantes das lutas reais, me parece, pelo menos. Então, pode ser que esse setor mais à direita, para se localizar, para legitimar a sua... Porque Boulos tem tido uma política de ir mais em direção ao governo Lula do que o pessoal já é, mas para legitimar esse movimento, busque chamar uma luta que hoje tem muito respaldo, né? Não acho impossível que isso aconteça. Então, acho que a gente tem que estar aberto a possibilidades disso acontecer mesmo, deles chamarem de forma mais efetiva uma paralisação no dia 2, né? Mas, hoje por hoje, não me parece que vai acontecer e, nesse sentido, não é nossa responsabilidade fazer com que aconteça, porque nós não temos a possibilidade de fazer com que isso aconteça. Tá certo. Valeu, Santiago.